Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula de hoje, de consumidor. Então, vamos seguir aqui com as espécies de garantia. Então, segundo a doutrina, existem 3 espécies de garantia no direito do consumidor: garantia legal, contratual, estendida. Legal a gente viu, né, que é a do CDC. Então, a garantia legal é a primeira espécie, é a garantia do artigo 26 do CDC, que coloca lá 30 dias para bens não duráveis, 90 dias para bens duráveis. Então, esses são prazos de garantia, a depender do tipo de bem adquirido no mercado de consumo. Então, essa é uma das espécies de garantia. A segunda espécie é a contratual. A contratual, ela é estabelecida pelo fabricante, seguindo o mesmo padrão para produtos e serviços semelhantes. Essa garantia contratual é aquela que a gente geralmente pergunta na loja: o produto tem garantia? Aí vão dizer 3 meses, 6 meses, 1 ano. É essa. Essa garantia, a contratual, ela começa a ser contada a partir da emissão da nota fiscal e segue os padrões de concessão estabelecidos pelo fornecedor, dispostos no termo de garantia. Então, tem lá, né, as regrinhas, no manual de instruções geralmente tem, né, as regrinhas sobre a garantia, quais são as situações que levam a essa garantia ser acionada, quais são as situações que não são cobertas pela garantia, o prazo, né, e a forma de se buscar essa garantia diante do fornecedor fabricante ou da assistência técnica ou do lojista. Então, a garantia contratual traz isso, né? É um contrato mesmo em que se estabelecem as regras para a garantia. Esses prazos são variáveis e dependem do tipo de produto, né? Então, você geralmente vai ver produtos duráveis com 1 ano, com 2 anos de garantia. Tem automóveis, né, que tem até 5 anos de garantia. Enfim, você tem ali essa garantia sendo estabelecida pelo próprio fabricante, a depender do tempo de durabilidade previsto ali para aquele produto. Lembrando que não é tempo de vida útil, isso é garantia, tá? O tempo de vida útil deve ir sempre além da garantia. E a garantia estendida, né, que é a terceira espécie, ela, na verdade, ela não é uma garantia, ela é um contrato de seguro voltado especificamente para problemas que sejam apresentados pelo produto. Então, veja só, tem a garantia legal, a do CDC, tem a contratual, que é estabelecida pelo fabricante, aquela padrão, né, que a gente pergunta na loja. Tem garantia? Tem essa. E aí vem depois, né, o lojista lá geralmente pergunta, né, seja virtualmente, né, por meio de uma pop-up ou de um outro site que vai abrir lá, ou presencialmente o vendedor, né, a pessoa do caixa pergunta lá: você quer garantia estendida, né? Você deseja ter uma garantia estendida desse produto? É isso que aparece aí como a terceira garantia, né? Que, na verdade, não é bem uma garantia, é um seguro. É um contrato de seguro. Então, é oferecida geralmente por uma empresa financeira ou seguradora e jamais deve ser imposta ao consumidor. Essa empresa financeira ou seguradora, ela pode ser diferente da empresa que você está comprando ou pode ser do mesmo grupo, né? Hoje você tem ali nessas grandes lojas que vendem eletrodomésticos, por exemplo, você tem ali a mesma empresa que é a vendedora do eletrodoméstico, é a dona da financeira. Pode acontecer. E pode acontecer de ter uma financeira que é de outra empresa. Não tem problema. O que importa aqui saber é que jamais a garantia estendida será imposta. Porque se houver imposição da garantia estendida, é venda casada, que é proibida pelo artigo 39 do CDC. Então, não pode, né? Então, a garantia estendida ela tem que ser sempre questionada. Sempre o vendedor vai perguntar, presencialmente ou virtualmente: você deseja ter garantia estendida? Se você disser que sim ou clicar lá no sim, beleza, vai ter a garantia estendida. Se disser não ou clicar no não, então não haverá essa hipótese, certo? E aí a garantia estendida ela tem algumas espécies, porque são contratos de seguro, então tem modalidades específicas. Então deixa eu mostrar a vocês aqui as principais modalidades que existem hoje no mercado. A garantia estendida ela pode ser a chamada original. Essa garantia original ela tem o mesmo tempo de cobertura oferecido pela garantia contratual do fabricante, mas com algum aditivo, por exemplo, dar troca imediata do produto viciado. Então, o que aqui acontece é o seguinte:
Você tem uma TV, por exemplo, uma TV que você compra, uma Smart TV, a empresa te dá a garantia contratual de 1 ano e essa financeira vai te dar a garantia estendida de 1 ano também, mais 1 ano, com essa condição. Se o produto der defeito, se der um problema, você pode conseguir a troca imediata, não vai precisar de um período lá na assistência técnica para saber o que aconteceu. Na hora, você já vai na loja e troca imediatamente aquela TV por outra. Então, essa garantia estendida te dá esse benefício a mais, né? Além de um tempo adicional de garantia, ainda um aditivo, ainda um aditivo de, por exemplo, dar o direito de troca imediata do produto viciado, né? Sem precisar esperar por tempo de análise prévia para saber qual foi o problema e tal, né? A segunda garantia estendida que existe no mercado é a ampliada. Nessa aí, o tempo de cobertura é somado àquele oferecido pela garantia contratual do fabricante, mas sem nenhum outro benefício. Tempo sempre igual ou superior ao oferecido pela garantia contratual. Aí, nesse caso, a garantia essa garantia estendida é só um período adicional, mais 1 ano, mais 2 anos, mais 3 anos, além da contratual, e nenhum outro benefício além desse. Diferenciada, terceira espécie da garantia estendida. Nessa aí, o tempo de cobertura é menor do que o oferecido pela garantia contratual do fabricante, mas há benefícios que compensam o tempo reduzido de cobertura. Então, se por acaso o fabricante da Smart TV te dá 1 ano de garantia contratual, na diferenciada vão ser 6 meses. Mas, por exemplo, pode te dar acesso a clube de vantagens, a juntar pontos para trocar por outras mercadorias, enfim, há uma série de benefícios que podem aparecer aí. Também pode aparecer o de troca imediata ou de troca de um produto de uma geração antiga por uma mais nova, com desconto. Então, pode haver uma série de condições estabelecidas aí para compensar o período de tempo dessa garantia que é menor do que a garantia contratual. Então, se a contratual é 1 ano, essa aí vai ser, por exemplo, 6 meses. E aí te dá alguns benefícios para compensar esse tempo menor de garantia. E aí, então, apresentei os tipos de garantia, né? Legal, a contratual e a estendida. E como é feita, então, a soma desses prazos para o consumidor, né? Em benefício nosso? Essa é a questão principal aqui. Então, de que maneira são contados os prazos de garantia em benefício do consumidor? Aí vamos ao posicionamento do STJ, que é o majoritário na prática. Todos os prazos devem ser somados. E o prazo decadencial do CDC deve ser contado por último, sem ser absorvido pelos demais períodos de tempo. Certo? Então, vamos supor, você compra lá a Smart TV e a Smart TV te dá 1 ano de garantia contratual. Você adquire, né, o contrato lá da garantia estendida de 1 ano, mais 1 ano. Então, são 2 anos. E aí, como é um produto durável, você ainda vai ter mais 90 dias por conta da garantia do CDC. Então, os prazos não são absorvidos um pelo outro, eles são adicionados. E o último prazo a ser contado é sempre o legal. Primeiro conta lá contratual, depois estendida e, por fim, o CDC. Né? E aí só ao final das outras garantias é que se começa a contar o prazo de 90 dias para bens duráveis ou 30 dias para não duráveis, estabelecido pelo CDC. Para facilitar o entendimento, eu preparei aqui um materialzinho para isso. Né? Então, usando o exemplo da Smart TV, não foi por acaso, já tinha pensado nele. Então, o exemplo é esse aí. Um Smart TV de 50 polegadas, comprada com garantia contratual de 1 ano e garantia estendida ampliada de 1 ano, sem nenhum outro benefício, só 1 ano a mais de garantia do que a contratual. Como é que funciona aqui, então? Então, aí vamos lá. Neste caso, deve-se iniciar a contagem pelo prazo contratual. Então, tem lá a garantia contratual de 1 ano do fabricante. Então, conta lá, 1 ano. Né? O primeiro ano de uso da TV. Após o final deste primeiro prazo, começa a contagem da garantia estendida ampliada. Então, mais 1 ano aí nessa história. Então, terminou a garantia contratual, começa a contar a estendida. Mais 1 ano, né, que foi contratado. E aí, quando acabar a estendida, né, quando completar ali 2 anos, então, ao final deste prazo, deve-se iniciar a contagem do prazo da garantia legal do CDC, 90 dias, já que é um bem durável. Né? Então, a ordem é essa. Primeiro a contratual. Quando acabar a contratual, no dia seguinte já começa a contar a estendida, e quando acabar a estendida, aí começa a contar finalmente a do CDC. Sendo assim, a gente faz a continha assim, né? Garantia contratual, 1 ano.
garantia estendida mais 1 ano, garantia legal 90 dias. Então, no total, você terá, comprando essa TV, dessa forma, uma garantia geral de 2 anos e 90 dias. Então, aparecendo vício, dentro desse prazo, você tem esse período aí, né, esses 2 anos e 90 dias para buscar esse ressarcimento, algumas das opções do CDC, tá? Então, é um prazo bem maior do que lá os 90 dias, né? Os 90 dias do CDC são só se não houver garantia, se esses prazos já tenham sido ultrapassados. Se é, por exemplo, vício oculto, né? Mas aqui, sendo vício aparente, você teria, então, 2 anos e 90 dias para estar protegido contra esses vícios. E se aparecesse o vício, se aparecer o vício dentro desse prazo, você busca o seu direito, né, mais adequado, certo? Então, as observações sobre essa contagem. No exemplo anterior, este prazo é contado daquela exata maneira para os casos de vício aparente, como eu falei, né? Então, 2 anos e 90 dias para o vício aparente, dentro dessa garantia. Em caso de vício oculto, o prazo de 90 dias do CDC pode ser estendido para além dos prazos de garantia, já que leva-se em consideração o tempo de vida útil do produto. Então, passou a garantia contratual, passou a estendida, não apareceu vício, mas, sei lá, 5 anos depois aparece o vício. Está dentro do tempo de vida útil desse produto. Então, aí você começa a contar o prazo de 90 dias. Por isso que o prazo do CDC tem que ser contado por último. Porque se ele fosse contado primeiro, não haveria essa possibilidade de se aproveitar o prazo para o vício oculto, né? E aí, com a contagem sendo feita por último, você pode dilatar esse início de contagem e separá-lo das outras garantias. Então, passa lá 1 ano da garantia contratual, não aconteceu nada. Passa 1 ano da estendida, não aconteceu nada. Mas, mesmo assim, você ainda vai estar protegido durante durante o período de vida útil desse produto pelo prazo dos 90 dias. E aí apareceu o vício oculto 3, 4, 5 anos depois. Usa esse prazo aí dos 90 dias para buscar o seu ressarcimento, a solução que você melhor queira para a situação de vício, certo? Pessoal, até aqui deu para entender como é que funciona essa contagem de prazos, quais são os tipos de garantia e tudo mais? Ok. Agora a gente entra, essa foi uma regrinha boa, né, da garantia e tal, para a gente lembrar sempre. E tem outra regra que precisa ser lembrada, que é a da possibilidade aqui de suspender ou obstaculizar a decadência, que é a grande diferença aqui da decadência nossa, do CDC, para a das outras áreas. Porque vocês aprenderam o tempo todo aqui no curso de Direito que decadência é prazo que não está submetido à suspensão ou interrupção. Isso é coisa para prescrição, né? Só que no direito do consumidor não é assim que funciona, é diferente. Então, o artigo 26, parágrafo 2º do CDC, vai estabelecer essa possibilidade de se suspender, se obstaculizar a decadência. Tá? Então, sobre a nomenclatura, antes de falar sobre como funciona e tal essa questão, a maioria da doutrina entende que configuram-se verdadeiras causas de suspensão de prazo. Não seria aquela coisa, né? Suspender o prazo vai ser contado aí, por exemplo, 90 dias. Então, cumpriu-se 30, suspende-se o prazo, e aí, se voltar a contar, volta dali do dia 30. Então, seriam mais 60 dias, não volta do começo, né? Então, é como se fosse a pausa. Dá uma pausa lá no filme e volta. Então, vai voltar de onde parou, né? Então, aqui a doutrina entende que é suspensão, não é interrupção, né? Mas existe essa nomenclatura, suspensão, obstaculização. Qual é o nome mais adequado aqui a ser usado? Então, a Mirela D'Angelo Caldeira, que é essa simpática senhorita, ela entende que a palavra mais correta aqui, seguindo o próprio CDC, seria a obstaculização da decadência. Certo? Então, segundo Mirela D'Angelo Caldeira, o nome certo aqui não seria suspensão, mas obstaculização. Até para diferenciar, né, da suspensão lá da prescrição, para deixar algo mais próximo, próprio do direito do consumidor. Vamos ver por que ela defende esse nome, né? Obstaculização e não suspensão. Configura-se, nesse caso, segundo a Mirela D'Angelo Caldeira, obstaculização da decadência, constituindo o direito do consumidor a ver judicialmente atendida a sua demanda em relação ao produto viciado,
a autora tomou como base a própria denominação usada pelo legislador no parágrafo 2º do artigo 26 do CDC, e essa posição, então, foi compartilhada pelo Risato Nunes, são os dois autores aí que mais defendem esse nome, né? Obstaculização, como está no próprio CDC. Não vai aparecer obstaculização, mas aparece um nomezinho que remete a essa expressão. Essa posição também é adotada por alguns tribunais estaduais, como o de São Paulo, a Mirella é do TJ de São Paulo, porém a posição do STJ, e o Risato também, né? São os dois do TJ de São Paulo. Porém, a posição do STJ, ora pende para a definição dos prazos como suspensivos, ora como obstativos, prevalecendo neste momento o caráter suspensivo dos prazos. Então, o STJ não usa essa nomenclatura de maneira muito inflexível. Ora, você vai ver lá a palavra suspensiva, né, suspensão, ora vai ver a obstaculização, não há uma definição sobre isso. O que tem prevalecido é que se usa mais a expressão mesmo suspensão da decadência, certo? E aí, o parágrafo 2º traz essas situações. Quais são as situações que obstam? Olha aí o nome, obstam, não é suspende, é obsta, né? Então, obstam a decadência, né, corroborando a posição da Mirella, D'Angelo Caldeira e do Risato Nunes, obstaculização. Então, obstam a decadência. Primeira situação, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. E a segunda opção foi vetada, né? A segunda possibilidade, e a terceira, a instauração de inquérito civil até o seu encerramento. Então, são duas situações que obstam a decadência. A reclamação do consumidor perante o fornecedor e a instauração de inquérito civil pelo MP até o seu encerramento. Vamos ver o que a doutrina trata sobre, né, detalha mais sobre essas hipóteses. Então, as observações. Primeiro, as causas de suspensão devem ser interpretadas de maneira extensiva. Então, a ideia aqui é de se ampliar o sentido dessas causas e não de restringi-las. Por exemplo, no inciso 1º, a reclamação não precisa ser feita necessariamente por escrito e nem precisa ser feita única e exclusivamente ao sócio ou dono da empresa. Imagina, você compra um negócio no Magazine Luiza, vai precisar falar com a Luiza Trajano ou com o filho dela, que hoje é o CEO da empresa? Não, né? Não dá. Então, tem que procurar o gerente responsável daquela loja ou até o mesmo vendedor que te vendeu o produto, né? Então, a reclamação ela pode ser feita de maneira mais informal. Pode ser somente oral, né? E não precisa ser feita ao dono da empresa, ao responsável ali por aquele setor que você adquiriu o produto, né? Ou serviço. E aí, a questão de não ser necessariamente por escrito. É bom que seja, porque a gente sabe que tudo que está no papel está mais garantido do que só na expressão oral. Então, é importante ter um termo, geralmente essas lojas têm um termo de reclamação. E se não tiver, você mesmo prepara, né, um termo de reclamação e leva para ser registrado lá. E aí, claro, pede para ser recebido, ter algum carimbo, né, para confirmar que a reclamação foi feita mesmo àquela loja, àquele fornecedor, certo? Só a dica aí para a prática. E o inciso 3, né, sobre a questão do inquérito civil, mesmo antes da instauração do inquérito civil pelo Ministério Público, há o entendimento de que o prazo já deve ser obstado, visto que o MP levará tempo para proceder aos atos preparatórios do inquérito. E isto poderia ser prejudicial ao consumidor, se não fosse considerado como atos que levassem à suspensão do prazo. Então, apesar de ter lá dizendo que é a partir da instauração do inquérito civil, antes já pode haver algum prejuízo, né, se aquele prazo não for obstado. Então, a partir do momento em que for notificado o MP sobre aquela situação, e aí, a partir do momento que o MP está começando os atos preparatórios, já deve haver a obstaculização do prazo, certo? E aí, esse prazo será assim suspenso até que haja o encerramento, até que ocorra o encerramento do inquérito civil. A mesma coisa lá com relação ao inciso 1, né? Que aí vem a resposta até a resposta negativa, né? Então, aqui a reclamação é feita, né? E aí aguarda-se a resposta do fornecedor. Se a resposta é positiva, né? A reclamação faz sentido, o produto tem problema, tem vício, vamos trocá-lo, vamos ver aqui a solução, beleza. Mas se vem uma resposta negativa, né? Que deve ser transmitida de forma inequívoca, então, não, o problema não é nosso, então, não temos o que fazer aqui. Aí, nesse caso, o prazo volta a contar e você vai buscar a melhor solução para o problema.
e se tiver que judicializar, vai buscar lá o prazo de prescrição. E aí, mesmo com o veto do inciso 2, a doutrina majoritária entende que reclamação feita em nome do consumidor pelo PROCON ou por outras entidades públicas ou privadas de defesa do consumidor, tais como IDEC, Proteste, Reclame Aqui, entre outros, também podem suspender o prazo de decadência. Então, não é só o consumidor que pode fazer isso. Pode ser representado pelo PROCON ou por algum instituto de defesa do consumidor, público ou privado, certo? E aqui não dá para entender por que, na época, o Fernando Collor vetou esse inciso 2, né? Porque a previsão era essa, né? De ter entidades de defesa do consumidor e tal. Só que foi aquele veto que não colou, porque, na prática, mesmo sem ter a previsão legal, continua existindo essa possibilidade. E aqui se usa o argumento daquilo, né? Quem pode o mais, pode o menos. Se o PROCON pode ajuizar ações, né, representando o consumidor, por que não o PROCON também não poderia, né, fazer a reclamação, que é algo ainda mais informal, que é algo extrajudicial? Então, se pode entrar com processo, por que não pode, né, fazer uma reclamação ali extrajudicial? Esse é o entendimento majoritário da doutrina e é plenamente cabível que isso aconteça, até para garantir uma melhor defesa do consumidor diante de empresas gigantescas que muitas vezes dão um atendimento péssimo na hora aí desse momento da troca do produto ou da detecção do vício, né? Quem já passou por isso sabe muito bem como é que funciona. Na hora de comprar é um tratamento maravilhoso, na hora de trocar é outra coisa, uma desgraça, geralmente, né? Está melhorando em algumas lojas, mas ainda acontece muito isso. Nestes casos, como eu falei, né, a interpretação leva em consideração a ideia de quem pode o mais, pode o menos. Os artigos 81 e 82 do CDC, além do artigo 5º da Lei 7.347 de 85, que é a Lei da Ação Civil Pública, permitem que entidades privadas possam propor ações judiciais em defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Então, se essas entidades podem propor ações judiciais dessa magnitude, por que não podem fazer reclamações extrajudiciais? Não faz sentido proibir, né? Então, aí vimos a decadência, as situações, tipos de garantia, contagem de prazo e essa hipótese que é nova aí para vocês de suspensão ou obstaculização de prazos. Ficou alguma dúvida? Podemos seguir aí para a prescrição? Beleza. Então, falando agora da prescrição, aqui não vai ter muito mistério não, tá? É só ter em mente o prazo, né, colocado pela lei e as regrinhas que vêm em algumas situações que o STJ já decidiu. É só atentar a esses detalhes. Mas aqui não tem nenhuma surpresa, né? Diferente da decadência lá, que é diferente do resto do direito. Então, a prescrição tem como prazo base legal, né, o artigo 27 do CDC. E o conceito, como vocês já sabem, prescrição é a perda do direito de ação, no caso aqui do consumidor, para ajuizar ações visando a reparação de danos causados nas relações de consumo. Então, a perda do direito lá, decadência, aqui é perda do direito de ação. Questão mais processual. Cabimento, em geral, para os casos de fato do produto e do serviço, em que ocorram danos materiais, morais e ou estéticos. Então, aqui é mais aplicável para fato do produto, fato do serviço. Mas, como eu tinha falado alguns minutos atrás, também é possível usar o prazo prescricional nos casos resultantes de vício do produto e do serviço em que tenha ocorrido dano moral. E aí é preciso ajuizar, né, algo. Então, sai da esfera extrajudicial e vem para a esfera judicial. Aí usa-se a prescrição também para o vício. Não se usa aqueles prazos decadenciais. Vai se usar o prazo prescricional, que aqui é um só, uma regra só. Então, aí, observação, no caso de danos materiais, há consenso de que a prescrição ocorre no caso de fato, mas há controvérsias no caso de vício, já que, para a maioria da doutrina, danos materiais causados por vício já estão cobertos pelos prazos decadenciais do artigo 26 do CDC. Nestes casos, a prescrição atinge a pretensão exigibilidade do direito e não o direito em si. Então, nesses casos, como a gente viu agora, havendo só dano material, não seria a situação de se ajuizar um processo.
as soluções sobre vício já seriam suficientes. Aí só realmente seria cabível o prazo prescricional para ajuizar e tal, um processo no caso de dano moral. Apesar de que, de vez em quando, aparece lá uma ação, como a gente viu lá do pão, né? Do cabelo no pão, que tinha lá o fio de cabelo no pão, que foi ajuizada com dano material, né? Apesar de ter o pedido de dano moral, mas foi observada a questão dos danos materiais naquela ação, pelo menos na primeira instância, né? E no TJ do Rio. Então, seria, em tese, não cabe, né? Ação de danos materiais, seguindo esse prazo prescricional, mas, em algumas situações, pode ser que seja admitido, né? Mas a regra é que seja só com danos morais, no caso de vício, né? Então, aí o artigo 27 do CDC prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, prevista na seção 2 deste capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Então, o que precisa saber aqui? O que é preciso saber? Primeiro prazo, 5 anos, né? É um prazo só. E vai caber mais para fato do produto ou serviço e a questão do prazo. Quando é que começa a contar o prazo de 5 anos? A partir da soma desses dois fatores, não é só um dos dois. É a partir do conhecimento do dano e da sua autoria. Então, é preciso saber quem causou o dano, né? E aí, claro, tem que se conhecer o dano. Então, conheceu-se o dano, sabe quem causou esse dano. Aí começa a contar o prazo prescricional de 5 anos. Então, só lembrando, o prazo começa a ser contado a partir do momento do conhecimento do dano e de sua autoria. Pelo conectivo E ou E, o prazo só começa a correr a partir do momento da convergência dos dois elementos mencionados pela lei. Então, não é do conhecimento do dano ou da autoria, não, é dos dois. Do conhecimento e da autoria. Então, com isso, é preciso acumular os dois requisitos para poder começar a contar o prazo de prescrição. Mesmo que a lesão persista e seja contínua, o prazo começa a ser contado a partir do conhecimento do dano e da sua autoria, não importando a renovação da lesão no tempo. Essa é a posição do STJ nos casos de danos morais e estéticos contra o fabricante de cigarros. Então, mesmo havendo lesão contínua, persistente, o prazo começa a ser contado a partir do dano e da sua autoria. Então, tem que haver o acúmulo dos dois requisitos para começar a contar o prazo prescricional de 5 anos. Nos casos de prescrição, não é condição prévia a reclamação feita pelo consumidor ao fornecedor. Deste modo, configurado o dano, o consumidor já pode exigir as medidas devidas judicialmente, certo? Então, não precisa cumprir lá aquelas etapas, inquérito civil, do MP, ou reclamação feita pelo consumidor, pelo PROCON. Não, já vai direto, já pode ir direto para a justiça, certo? E aí, então, fica a pergunta. O prazo de 5 anos de prescrição aqui do CDC é regra absoluta? Não, não é. Como sempre, existem exceções. Então, o STJ já decidiu de forma reiterada que existem situações específicas em que o prazo prescricional pode variar, quase sempre para prazos menores, ou a gente vai ver que tem circunstâncias também diferentes às vezes, né? Então, atentem para essas exceções, né, que são importantes aqui para serem destacadas. Então, a primeira exceção, né, o primeiro caso diferente aí do prazo, né, que foge do artigo 27. Nos casos de pagamento de indenização por seguradora de automóvel e planos de saúde e seguro de vida em grupo, os seguros em grupo, né, seguro de automóvel, plano de saúde ou seguro de vida. Quando se deseja reaver parcelas pagas indevidamente, o prazo é de 1 ano, já que se entende que são casos de mero inadimplemento contratual e não de fato do serviço, incidindo, nestes casos, o Código Civil e não CDC. Então, nem seria, né, considerada aí uma relação de consumo, né, propriamente dita. Este prazo também é aplicado no caso da súmula 101 do STJ. Então, nessas situações de seguro em grupo, o prazo prescricional é de 1 ano e não de 5 anos. A súmula 101 coloca essa determinação. A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 ano. Então, seguindo aí a risca a súmula do STJ. Já a súmula 291 coloca a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada
prescreve em 5 anos. Então, se houver, né, os casos das súmulas 291 e 427 do STJ, aí volta, né, deixa de ser o prazo de 1 ano e volta a ser o prazo normal de 5 anos. Então, nas situações, súmula 291, complementação de aposentadoria. Então, nesse tipo de ação de cobrança de parcelas desse tipo, então o prazo prescricional volta a ser de 5 anos. Já no caso da súmula 427, a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em 5 anos contados da data do pagamento. Então, sempre quando envolver questões sobre complementação de aposentadoria, essas duas súmulas voltam a colocar o prazo para 5 anos e esquece lá o prazo de 1 ano das situações de seguro em grupo em geral. Segundo caso, diferente lá, que tem diferença em relação ao prazo do artigo 27. Em caso de morte de fumante e que esta morte resulte do vício em tabaco, o prazo prescricional de 5 anos começa a ser contado a partir da morte do fumante, quando os familiares ingressarão com a ação. Então, nesses casos em que o fumante, né, era lá viciado em tabaco e morreu, e o vício foi causado justamente, a morte foi causada por esse vício, então o prazo de 5 anos só começa a contar após a morte desse consumidor. Antes não se conta prazo prescricional. Já a terceira situação é diferente. É fumante, mas não morre, né, por conta disso. Então, em caso de fumante que tenha sobrevivido a câncer de pulmão causado pelo vício em cigarro, o prazo prescricional de 5 anos começa a ser contado a partir do conhecimento do câncer do pulmão. Então, não precisa do conhecimento com a autoria, é só o conhecimento porque aqui já se presume que o causador do dano foi mesmo a empresa de cigarros. Então, nesse caso, o fumante sobreviveu ao câncer de pulmão e aí esse prazo de 5 anos vai começar a ser contado a partir do momento em que o câncer foi detectado. Certo? Então, são circunstâncias diferentes para o mesmo prazo, né? Quarta situação. Aqui o prazo aumenta para 10 anos, em 3 situações específicas. A primeira, inclusão irregular do nome do consumidor em bancos de dados de serviços de proteção ao crédito, SPC Serasa. 10 anos para buscar o ressarcimento por essa inclusão irregular. Segunda situação, a ação de prestação de contas proposta por correntista para obter informações sobre a cobrança de tarifas, taxas e encargos bancários. Aquela velha história, pega o extrato, não sabe de nada, porque tem só sigla, 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 não tem explicação de nada. Então, para obter essas informações, ação de prestação de contas que tem prazo de 10 anos. E a terceira, revisão de cláusula abusiva em contrato de plano de saúde e de cobrança indevida de tarifa de água e esgoto, sujeita à ação de repetição de indébito. Então, teve lá uma cobrança abusiva no seu plano de saúde ou na cobrança da tarifa de água e esgoto, prazo de 10 anos para buscar essa revisão dessa cláusula abusiva, certo? Todas essas situações usarão como base legal o artigo 205 do Código Civil, por serem casos de violação de relação jurídica contratual. E aí o artigo 205 traz essa hipótese, a prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. E aí, outra situação, a quinta, que é a não renovação abrupta do contrato de seguro. Então, você tem lá um contrato de seguro, que você está pagando ele há anos, e de repente a seguradora resolve não renovar, né? Então, não tem razão, não tem uma justificativa plausível e acabou o contrato. Aí, nesse caso, o STJ tem 2 posicionamentos. Um da terceira turma, outro da quarta turma. Na terceira turma, uma situação dessa é caso de responsabilidade extracontratual civil. E o prazo prescricional seria de 3 anos, obedecendo ao artigo 205, parágrafo 3º, inciso 4º do Código Civil. Prescreve em 3 anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Então, nesse caso, se esse processo cai na terceira turma, o prazo prescricional será de 3 anos. Já na quarta turma, o prazo é de 1 ano, voltando lá para a súmula 101, com base também no artigo 206, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Civil, que coloca lá, né, prescreve 1 ano a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo, entre outras situações. Mas aí o prazo é de 1 ano, já que é uma situação que envolve segurador. Então aí fica a dúvida, né? Qual é o prazo que vale? Depende
Se cair na terceira turma, vai ser de 3 anos. Se for da quarta turma, 1 ano. Vai caber à sessão do STJ, né, que responde por essas turmas, um dia, que seja em breve, né, unificar o entendimento para deixar claro se é um prazo de 1 ano ou de 3 anos, o mais adequado, certo? Bom, antes de passar aqui para o último ponto, né, deixa eu só mostrar a vocês aqui algumas coisas importantes. Primeiro, cadê? Aqui. A última atividade, né, de direito do consumidor foi preparada aí pelas minhas monitoras, pela Carliane e pela Thalita, certo? Então, essa atividade vocês vão fazer aí individualmente e mandam para o meu e-mail na próxima terça, né, no dia da prova, certo? Aí, depois dos relatórios lá, essa é outra atividade que vale um ponto extra para a segunda prova. Então, são 4 questões. Atentem aí ao enunciado. A primeira questão e a segunda têm uma relação uma com a outra. Marquem a resposta correta e justifiquem, né, como foi lá a atividade do primeiro bimestre. A terceira questão é essa aqui, depois vou corrigir que ficou com letra E, mas é a terceira questão. Também a mesma coisa, né? Responde e justifica a alternativa correta. E a quarta é uma questão para vocês explicarem aí de que forma o profissional liberal será responsabilizado como fornecedor de produto ou serviço, certo? Então, amanhã esse exercício já entra no sistema e aí vocês têm até a próxima terça para mandar para o meu e-mail essa atividade, tá? E aí, outro aviso, calendário de provas, né? Para vocês já ficarem ligados e ligadas. Amanhã eu já disponibilizo, né? Para vocês também. Então, aí na próxima terça é a nossa prova, mesmo estilo da prova da primeira unidade, né? Google Forms. Uns minutinhos antes eu entro aqui, fazemos a reunião só para esclarecer alguma eventual, né? Para fazer alguma explicação básica da prova. 8h30 eu libero o link do Google Forms e vocês vão lá responder a prova, 10 questões de novo, todas de marca X. A prova vai das 8h30 às 10 da noite, né? E os assuntos estão aí. Princípios fundamentais de direito do consumidor, boa-fé objetiva em diante, relação jurídica de consumo, vício do produto e do serviço, fato do produto e do serviço, e aí decadência e prescrição, não vai dar tempo de ver o resto, né? Só até prescrição é o assunto da nossa prova, da segunda, né? Para quem for fazer a reposição, só no dia 7 de dezembro. Também mesma coisa, né? 8h30 da noite, Google Forms. Eu vou abrir a reunião de novo, né? E aí libero o link do Google Forms para vocês responderem a prova das 8h30 às 10. E aí o assunto da prova que você perdeu, né? Se perdeu a primeira prova, repõe a primeira prova com os mesmos assuntos da primeira prova. Se for repor a segunda prova, mesmos assuntos da prova que foi perdida da segunda prova. Lembrando que esses pontos extras não valem para a reposição. A reposição é a prova só com o resultado que sair lá. E se alguém, por acaso, tiver que ir para a final vai ser no dia 14, na terça-feira seguinte, também no mesmo horário, também sendo feita pelo Google Forms com 10 questões de marca X. E aí, na final, a prova coloca ali todos os assuntos do semestre, né? Tudo vai cair lá, tudo que foi dado nesse semestre vai ser colocado lá na prova final. Sempre nesse mesmo formato, começa a reunião uns minutinhos antes. Quem quiser vem aqui, tirar alguma dúvida e depois eu mando o link e vocês vão fazer a prova lá do Google Forms até às 10 da noite. 10 da noite fecha o sistema e aí não tem mais como enviar as respostas. Certo, gente? Então, esse material todo vai estar disponível para vocês amanhã. A aula, como sempre, vai estar disponível a partir de amanhã também. E o assunto da prova, até prescrição, foi o que vimos aí, tá? Então, pessoal, a gente se vê na próxima terça. Estudem bastante aí para todo mundo ser aprovado e ter um final de ano bem legal, né? Livres de consumidor, livres da melhor forma possível, aprovados e aprovadas. Beleza? Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima semana.